Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. A nossa leitura de hoje se encontra no livro de Judas, capítulo 1, versículo 6 ao 9. E os anjos, os que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio, ele tem guardado sob trevas, em algemas eternas, para o juízo do grande dia, como Sodoma e Gomorra, que é a cidade circunvizinhas, que havendo se entregado à prostituição como aqueles seguindo outra carne, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo a punição. Ora, estes da mesma sorte, quais sonhadores alucinados, não contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam as autoridades superiores. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, ele disse: o Senhor te repreenda. Amém, irmãos? Irmãos, no versículo 6, fala claramente que aqueles anjos que se rebelaram contra o Senhor, eles estão guardados sob trevas, em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, eles já estão sentenciados. Versículo 7 são o exemplo das cidades, que fica como exemplo Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. Exemplo de que, por conta deles havendo-se entregado à prostituição como aqueles e seguindo o desejo da carne como outra, são postas para exemplo do fogo eterno, sofrendo punição. A gente sabe o fim que teve Sodoma e Gomorra, o fim quando as cidades sofreram a ira de Deus. Pois o pecado ali naquela cidade estava grande. Então, são situações que ficam como exemplo para a nossa vida. Versículo 8. Ora, estes, da mesma forma, quais sonhadores alucinaram, não só contaminam a carne, como também rejeitam o governo e difamam autoridades superiores. Então, aqui dá para entender que estes, da mesma sorte quais sonhadores alucinados, eles não só contaminavam a carne, mas rejeitavam e difamaram as autoridades superiores. Então, dá para entender que, de certa forma, aquela cidade menosprezava o ensino, menosprezava a palavra de Deus, menosprezava tudo aquilo que o Senhor tinha passado para eles. Creio eu que naquela época tinha enviado pessoas de Deus, homens de Deus, para poder dar um basta naquilo dali. Mas eles não se respeitavam e difamavam as autoridades superiores. Versículo 9. Contudo, o arcanjo Miguel contendia com o diabo, disputando a respeito do corpo de Moisés. A gente sabe a história de Moisés. A gente sabe a história de Moisés, a trajetória de Moisés que ele teve com o Senhor. E olha só, gratificante que é. A intimidade que Moisés tinha com Deus. A intimidade que ele tinha com Deus, a intimidade que ele tinha com o Senhor. Mesmo com as suas falhas, com os seus erros, Deus não deixou o diabo tocar em seu servo. Enviou um dos seus maiores anjos do seu batalhão, a sua hierarquia, para contender contra o diabo. Segundo, vemos que o arcanjo Miguel, ele estava meio que oferecendo-lhe sobre aquela batalha. Mas em momento algum, ele não proferiu juízo infamatório contra o diabo, para não ser igual a ele, para não se rebaixar ao mesmo nível dele. Mas ele clamou por aquele que poderia lhe ajudar. Ele fala que o Senhor te repreenda. Muitas vezes a gente não deve se rebaixar ao nível das pessoas, mas sim entregar nas mãos do Senhor, pois Ele vai imputar o juízo que for necessário. Amém? Que os irmãos tenham uma ótima reflexão neste dia, nesta manhã, em nome de Jesus.